Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. E pastor Roberto vai estar ministrando hoje, falando sobre a família mais uma vez, tá bom? Estenda a sua mão para cá, vamos orar mais uma vez. Jesus, aqui está o teu servo, pastor Roberto. Deus, obrigado pela vida dele, da sua casa, da sua família. Eu sei que o Senhor tem cuidado e tem zelado dele. Abençoa agora, Pai, essa lição que estará sendo ministrada através do teu servo, vaso do Senhor. E nos abençoe através da sua palavra, Pai. Abençoe a nossa vida, que possamos sair daqui a algo que venha melhorar a nosso casamento, relacionamento de pais com filhos, ó Deus, de marido e mulher, e possamos juntos crescer e crescer em Cristo, em nome de Jesus. Pastor Roberto. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estou muito alegre por estar convosco e pelo privilégio que Deus me concede de estar mais uma vez na Escola Bíblica Dominical, que é um departamento fantástico da nossa igreja. A Escola Dominical é o maior e mais completo seminário teológico que nós temos. Muito bem, o papel dos pais na família, lição de número 9. Deixe-me ver quantos tem a revista, por favor. Muito bem, muito bem. Meus amados irmãos, a família, como nós todos estamos bem informados, é a célula máter da sociedade. Isto posto, é fundamental a atuação dos pais na criação dos filhos, para que a família se consolide e para que a família alcance as metas estabelecidas pelo próprio Deus. Obviamente, a arte de criar filhos não é tarefa nada fácil. Não existe no aspecto secular uma cartilha que nos indique um caminho definido, um caminho pronto, acessível a todos, exequível a todos. Mas nós encontramos nas reluzentes páginas da Bíblia Sagrada subsídios reais que, se colocados em prática, vão nos nortear acerca de como devemos agir para criarmos os nossos filhos na vontade de Deus. Nesta manhã é importante que todos nós venhamos a refletir como tem sido o nosso papel dentro de casa. Como tem sido o nosso papel como pai, como mãe, no que tange a criação dos filhos que Deus nos privilegiou, nos concedeu, deixou-nos criá-los, amá-los, experimentar com estes conquistas fantásticas. Então, responda isso à sua consciência preliminarmente. Como é que você tem tratado os seus filhos à sua casa? Esta questão, ela é muito séria, muito séria. Se por um lado existem pais relapsos, por um outro lado existem pais brilhantes. Escutem, em 2009, Sarah Palin, governadora do Alasca, uma mulher brilhante, serva de Deus, há 18 meses de vencer o seu mandato como governadora de um estado tão importante nos Estados Unidos da América do Norte. Ela, como mulher cristã, percebeu que as coisas não iam muito bem na sua casa. E confirmou que sua filha Bristol Palin, de apenas 17 anos, engravidara. Para ela foi um abalo sísmico ouvir esta notícia. O que ela fez? Numa atitude séria, determinada e muito bem pensada, ela renunciou ao mandato de governadora do seu estado. E os políticos e a imprensa americana, todos questionavam, mas por que
com uma carreira tão próspera, tão brilhante? Será que ela cometeu algo ilícito? As indagações foram muitas, em vieses diferenciados. Aí um dia ela resolveu responder, ela disse: a minha família precisa de mim. Eu renuncio ao governo do meu estado para voltar a ser a rainha do lar e para cuidar dos meus filhos. Na campanha americana deste ano, aliás, uma das mais acirradas de todos os tempos, com certeza, tanto democratas como republicanos estão focando muito esta questão da família. Barack Obama vive muito bem com Michelle. Ambos têm 2 filhas lindas. Por um outro lado, o milionário Mitt Romney, casado com Anne, tem 5 filhos. De igual modo, vive muito bem com a esposa e, segundo informações, é um pai exemplar. E isto vai pesar no dia da votação presidencial. Meus amados irmãos, mais uma vez eu volto a esta questão. Vamos refletir, vamos aproveitar o ensejo, vamos aproveitar o momento que Deus nos faculta, quando temos esta linda e fantástica lição, para respondermos como tem sido a nossa atuação dentro de casa. Quem pode dizer amém por isto nesta manhã? Existem algumas considerações que nós vamos fazer a partir de agora. Como é que nós podemos desenvolver uma trajetória como pais exemplares? Olhe para a sua revista. Primeiramente, ser exemplo para os filhos. Escute o que eu vou dizer aqui nessa manhã. Alguém disse que o melhor e mais completo espelho que um filho pode ter é o reflexo do comportamento dos seus pais dentro de casa. Há uma frase em latim fantástica, diz assim: qualis pater, talis filhos. Qual pai, tal filho. Analise isto. O seu exemplo dentro de casa, como pai, como mãe, vai interferir na trajetória do seu filho. Isto é muito sério. Muito sério. Os pais são referenciais para os filhos. Se você perguntar a uma criança qual é a profissão que ela gostaria de ter quando crescesse, a grande maioria vai dizer algo ligado à profissão do pai ou da mãe, porque os pais são referenciais para os filhos. Então nós temos que ser verdadeiros exemplos. Billy Graham, no momento de muita inspiração na sua verve, ele disse uma frase interessante. Ele disse que um cristão de vida autêntica, ele não tem receios de emprestar o seu papagaio de estimação a qualquer vizinho. O que ele quis dizer com isto? Que lá na sua casa não se fala palavrão, lá na sua casa não se diz bobagem, lá na sua casa não há nada que possa contagiar o animal de estimação e que talvez ele vá levar à baila em outras casas dos vizinhos. Isso aqui é muito sério. O Brasil esteve agora nas Olimpíadas. Aliás, como o país gastou, não é? Eu acho que compensou todo o esforço, porque nós queremos muito medalhas e falamos pouco em cidadania, em resgate de valores. Eu acho que eles foram brilhantes, os atletas. E a seleção masculina não saiu com a medalha de ouro como gostaria de ter trazido para nós. Mas é uma seleção campeã, historicamente é vencedora, e nós temos que olhar a média. Concordam comigo, irmãos? Nós temos que olhar a média. Eu fui analisar uma entrevista que o Bruninho, levantador da seleção de vôlei, deu. Numa entrevista bem assim, tranquila, o repórter perguntou-lhe:
Você tem um referencial para a sua vida? Há alguém que você se inspire? E ele é filho do técnico da seleção Bernardinho. Aliás, muitos questionaram o próprio técnico quando este convocou seu próprio filho, que hoje é o maior levantador do Brasil. Ele disse: o maior referencial que eu tenho no que tange vida exemplar é o meu pai. O meu pai é um homem de um comportamento irreparável. Ele é o meu herói, ele é o meu espelho, ele é o meu referencial. Que coisa linda, que coisa gloriosa. Primeiramente, precisamos ser exemplo para os filhos. Em segundo lugar, estabelecer limites aos filhos. Eu já disse que a arte de criar filhos não é tarefa nada fácil. E aí se enquadra esta questão. Nós precisamos estabelecer uma linha limítrofe para os nossos filhos, entre aquilo que pode e o que não pode ser feito, entre aquilo que deve e o que não deve ser feito, entre aquilo que é prioridade e o que não é. Nós temos que trazer um balizamento para que a trajetória dos nossos filhos seja uma trajetória retilínea e, sobretudo, exitosa. Olhem, eu moro aqui perto e nós estamos enfrentando um probleminha com uma galera kids lá no nosso prédio. Uma galerinha terrível. São garotos que mudaram-se recentemente, vindos de um outro estado. São 2 irmãozinhos e 2 primos. Irmãos, a panela de pressão está fervendo. O caso é sério. E os pais não estabeleceram limites para esses filhos. E eles estão realmente transformando o condomínio num lugar de confronto. Acreditem. Há poucos dias atrás, 2 deles, acreditem, 4 horas da manhã, olhem, um de 6 e um de 8 anos. Eles foram a um apartamento onde mora uma mulher idosa, mora só, pegaram o extintor de incêndios, quebraram o lacre e apertaram a campainha do apartamento, 4 da manhã. A pobre mulher, medicada, claudicante, com muito sono ainda, assustada, foi abrir a porta como um processo natural. Quando ela abriu a porta, eles acionaram o extintor de incêndio sobre ela. A mulher se afogou, caiu, interfonou para o porteiro, o SAMU foi chamado, e houve uma reunião com os pais, e um dos pais, que são 2 pais ali em destaque, são 2 irmãos e 2 primos, e um deles disse: isso é muito natural, é coisa de criança. E o pior, sabe o que é? Que o pai é bombeiro. Então nós temos que estabelecer limites, e até mesmo dentro da igreja, irmãos, no que tange estrutura litúrgica. Olhem, precisamos cuidar melhor dos nossos filhos. Ah, pastor Roberto, o senhor diz isso porque não tem filhos pequenos, mas eu já os tive. Eu tenho 3 filhas, a Camila, minha caçula, tem 23 anos. Mas eu me lembro muito bem, quando eu pastoreava a igreja, eu primava pela boa ordem. Agora, sem ar ditatorial, policialesco. Eu procurava ensinar em casa, e o meu olhar era uma censura, quando alguma delas procurava ultrapassar a linha limítrofe, entre o que era certo e o que era errado. Aqui em Goiás, há um pregador fantástico, eu diria que hoje é um dos maiores pregadores do Brasil, sem dúvida alguma, um homem de Deus, íntegro, culto e humilde. Eu me refiro ao pastor Alain Brizotti, que com frequência tem vindo à nossa igreja, um homem maravilhoso, excepcional. Eu tenho muito amor por ele, apesar de não termos um estreitamento na nossa comunhão, mas eu admiro à distância. Ele me contou certa vez, ele tem um filhinho, um garoto, lépido, ligeiro, extrovertido, falante,
Ele disse-me: olha, pastor, essa criação de filho é coisa séria. O meu garoto, às vezes, eu tenho que impor uma censura a ele, porque ele tem uma tendência para se locomover durante a liturgia do culto, dar um aceno para um coleguinha, marcar uma reunião, enfim. Aí ele foi pregar numa igreja e levou a esposa e o filhinho. Muito lindo, por sinal, o seu filho. E lá chegando, ele conheceu o filho do pastor. Amor à primeira vista, como Jonatas e Davi. E os dois começaram ali, formular acordos, enfim, fazendo uma projeção de vida, conversando. E o pastor Alain Brizotti, com o seu brilhantismo, pregando a palavra de Deus. E os dois atrapalhando a sua ministração. Aí ele olhou para o filho como que dizendo: depois nós acertamos, viu? E ele virou-se para o lado e continuou a conversar com o coleguinha. E durante toda a ministração, os dois estavam falando de coisas profundas e sérias, crise na Europa, o aquecimento global, enfim, tantas coisas assim. Pastor Alain Brizotti disse que estava fervendo. Quando ele terminou de ministrar, ele disse: olha, eu quase não conseguia caminhar. Aí ele sentou-se bem próximo ao filho, e quando ele foi dar a repreensão, o filho olhou para ele e disse: pai, que mensagem que o senhor pregou hoje, hein? Eu nunca te vi com tanta unção como hoje, pai. Não tinha prestado atenção em nada, irmãos, mas é um mecanismo que a criança tem de autodefesa. Então compete a mim e a você estabelecermos limites aos nossos filhos. Quem concorda, diga amém. Em terceiro lugar, suprir as necessidades dos filhos. E nós vamos aqui elencar quais são essas necessidades básicas, fundamentais. A primeira é a necessidade de afeto, de amor, de carinho. Meus queridos, existem pais que são extremamente ríspidos para com os seus filhos, truculentos, toscos. Não entendem que os filhos precisam de afeto, de carinho, de ternura, muitas vezes de um elogio para estimular sua trajetória, para tornar a vida mais bela. Existem pais que viciaram-se em tratar os filhos com uma certa distância, um hiato. O que é isto? É preciso repensar esta atitude. Existem filhos que, lamentavelmente, estão desassistidos. Eu viajava há poucos dias atrás, aqui para o interior do estado, e eu voltava com um casal. E de madrugada nós passamos no meio de uma cidade por volta de 1h40 da manhã, e haviam 3 criancinhas indefesas sentadas na sarjeta, bem próximo assim à sua casinha. Aí a irmã, que é conselheira tutelar, disse ao esposo: meu querido, pare o carro ali, deixe-me falar com essas crianças. Olá, tudo bem com vocês? Elas estavam assustadas, uma estava chorando. Não se preocupem, quero ajudá-los. Por que é que vocês estão aqui fora? Aí o maiorzinho disse: é porque o papai, ele chegou em casa muito violento, ele bebe. E ele espancou mamãe e bateu muito em nós. E nós estamos aqui fora porque temos medo de que algo mais trágico possa acontecer. Mas vocês não têm parentes, e minha tia está vindo aqui para nos buscar. E a pequenina havia feito xixi, estava extremamente indefesa e temendo pelo pior. Quantas crianças são vítimas de ações maldosas dos seus pais? A criança precisa de afeto, de carinho, de ternura. O cantor Fábio Júnior, mesmo que não diz respeito à nossa realidade, mas o fato em si, que eu vou trazer à baila, eu acho importante. Numa entrevista, ele foi questionado:
Na sua infância, o que é que mais lhe faz lembrar daquilo que foi tão benéfico para ti? Ele disse: o colo do meu pai. Que saudade que eu tenho do colo do meu pai. Nesta manhã, eu creio que você pode refletir, sem nostalgia barata, sem pieguice, mas com muita razão, equilíbrio, sobre o afeto que você recebeu do seu pai quando você era pequeno, quando você era pequena. Como isso nos fez bem, como isto foi benéfico a cada um de nós. Na Copa do Mundo de Futebol, na França, na final o Brasil foi atropelado pela França. Muitos aqui não se lembram, eram bem novos. Outros não têm, assim, uma afinidade com o futebol e nem se importaram, portanto não se lembram, mas a maioria se lembra. Foi um dia em que Zidane funcionou como rolo compressor na seleção brasileira. Foi um estrago total. E naquele dia, o jogador de futebol Ronaldo, ele teve uma convulsão lá no vestiário. E depois do jogo, todos estavam abalados, todos estavam arrasados. E a revista Veja notificou uma matéria interessante. Ronaldo havia tomado seu banho, e um assessor da CBF perguntou-lhe: Ronaldo, o que você quer que façamos por ti agora? Ele disse: eu quero meu pai. E o seu pai foi chamado. E quando o seu pai chegou, ele disse: pai, deixa eu colocar a cabeça no seu colo. E deitou, porque ali ele se sentiu seguro. É o afeto. Todos os filhos precisam disso. Não só as crianças. Todos, em todas as faixas etárias. Vamos levar, portanto, isso em consideração. Olha, um adulto sorri, em média, por dia, 15 vezes. A criança sorri, em média, por dia, 400 vezes. Ela está dando a senha para o convite à ternura, ao afeto, ao carinho. A criança é diferente. Pense nisso e procure corresponder com afeto com seu filho dentro de casa. Número 2, necessidade de segurança. Isso aqui é muito sério. Os filhos, eles têm a concepção de que os pais, em tese, constituem sua malha protetora. Que os pais oferecem a eles a blindagem necessária para que nada de mal os envolva, venha atingi-los. Os filhos têm este conceito. Eu estava nesta semana ministrando um seminário aqui numa igreja, e no final de uma aula, o pastor fez um gesto bem diferente. Ele disse: irmãos, nós vamos construir um grande templo aqui. Nós vamos construir uma catedral. E aqueles que creem nisso, levantem-se e dê um brado de vitória. Mas, irmãos, foi um barulho ensurdecedor. Aí uma garotinha que estava lá atrás, dormindo no colo da mãe, acordou desesperada e começou a gritar, e foi um desespero, e ela gritava pelo pai e pela mãe, até que a mãe a despertou, mostrando que estava ao seu lado. Ela agarrou-se à mãe. Então é uma tendência dos filhos. Os filhos entendem que os pais constituem como sua malha protetora. E isto faz muito bem, irmãos. Em 1974, aconteceu um dos maiores acidentes envolvendo condomínios verticais no Brasil. Isto ocorreu em São Paulo, capital. O incêndio do edifício Joelma. Foi uma tragédia. 184 pessoas morreram. E a TV transmitia ao vivo aquelas imagens tétricas, apavorantes. Pessoas pulando dos andares superiores, o corpo de bombeiros com uma estrutura um pouco acanhada, tímida, não tinha uma parafernália moderna como se dispõe hoje.
E uma cena chamou a atenção. Uma mulher preocupada porque as labaredas já adentravam o seu apartamento e ela estava no 6º andar. Ela tinha ali o seu bebê, o seu filhinho, o marido estava trabalhando. E ela sabia que iria morrer porque o corpo de bombeiros não tinha como resgatá-lo, e muito menos a criança. Ela foi para a sacada e ameaçou pular, e os bombeiros diziam: aguarde, chegaremos até você. Mas ela sabia que eles não iriam resgatá-la. Ela pegou 2 travesseiros, um colocou contra o corpo, pegou a criança, colocou-a do outro lado, e pegou um outro travesseiro e protegeu a criança, e pegou uma faixa e envolveu a criança no seu corpo. E ela foi para a sacada do apartamento, beijou a criança como que dizendo: eu dou a minha vida por ti, eu sou sua malha protetora. Foi para a sacada do apartamento de costas, ela saltou. Seu crânio esfacelou o seu chão. Seus braços mutilaram-se. Os bombeiros correram. Mesmo com aquele impacto, a criança resistiu. A criança foi salva. Pais dão suas vidas pelos seus filhos. Louvado seja Deus. Necessidade de disciplina. Por mais que nós amemos os nossos filhos, nós precisamos entender que isto aqui, irmãos, é algo inato da vida do homem. Isto aqui é algo sintomático, isto aqui está na natureza humana, a tentativa do desvio de conduta. E em função disso, precisamos aplicar a disciplina quando houver necessidade. Não aplique a disciplina se não houver necessidade. Existem situações que nós resolvemos com uma conversa. Eu estava aqui em Goiânia e um amigo meu me telefonou há muitos anos atrás. A minha filha Priscila, primogênita, era pequenina, ela tinha de 2 para 3 anos. E esse irmão disse: pastor, o senhor pode vir almoçar aqui no meu aniversário? Vai ser no sábado pela manhã. Você vai ficar comigo, vamos ali confraternizar, depois vem o almoço. Eu disse sim. Eu fui com a minha esposa, com a minha filhinha. E quando nós estávamos naquela casa bem simples, mas honrada, nós estávamos na sala e a minha filha pediu água. Aí o irmão disse assim: pode pegar, o filtro está bem aqui, aquele filtro de barro muito simples. Só que ele estava suspenso numa estrutura, claudicante, sem firmeza. Aí a minha garota aproximou-se, quando ela colocou o copo na torneirinha, o filtro caiu e desmanchou o seu chão. E ela correu nos meus braços. Aí ele olhou para mim e disse: o senhor não vai bater na sua filha? Eu disse: não. Por quê? Filtro eu te dou outro. Você falou que ela deveria pegar, e o seu filtro não estava numa situação confortável. Eu observei que ele estava se mexendo. Qualquer pessoa poderia ser traída numa situação como esta. Não vá aplicar disciplina por qualquer coisa. Por exemplo, tem criança que sofre de onicofagia, o hábito de roer unhas. Aí existem pais que surram seus filhos em função disso. Não seria melhor levar um psicólogo ou ao médico? Algo está acontecendo. Então, aplicar disciplina em função disso? Jamais. Outro caso me chamou a atenção. Uma irmã estava muito preocupada porque o seu filho tirava notas baixas. E então ela disse ao marido: olha, nosso filho precisa de uma correção. E o pai foi no quintal, quebrou uma varinha e chamou o filho e disse: você vai ser corrigido para que você tire notas melhores. E o filho suportou aquela disciplina injusta,
Mas disse: pai, algo está acontecendo comigo. Mas o que é que está acontecendo com você? Eu não enxergo nada. Levaram no oftalmologista, o garoto tinha miopia, irmãos. Então isso aqui é muito sério. Mas, em regra, quando há necessidade, quando há um desvio de comportamento, a disciplina tem que ser aplicada sim. Aqui em Goiânia nós tínhamos um pastor muito honrado, a quem eu muito devo, porém ele não disciplinou o seu filho quando pequeno. Muitas vezes o filho subia no púlpito da igreja e disse: pai, me dê dinheiro. Agora não, aí ele batia no pai: pai, que coisa linda, meu Deus, meu filho, olha, um murro, que coisa linda, tá ficando com a mão pesada, hein, filho? Me dê aí, pai. O pai estava dando os avisos, ele punha a mão na carteira do pai, tirava e saía esparramando dinheiro pelo chão. Não disciplinou. O garoto se perdeu, se corrompeu. Mas louvamos a Deus porque hoje ele serve a Jesus com sinceridade. Agora, quantos partem para caminhos piores? Quantos são levados à morte porque não foram disciplinados no passado? Isto é muito sério. Em função disso aqui, vamos analisar algo que foi dito aqui na própria revista, na abertura. Por favor, pastor Roberto, o senhor poderia ler para nós, bondosamente? Vamos ler na Bíblia duas referências, ou melhor, uma só, porque as duas têm o mesmo sentido. Efésios 6, versículo de número 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse versículo, irmãos, ele tem que ser lido, relido, ele tem que ser armazenado mesmo por mim, por ti, por cada um de nós. A expressão grega é parorgizo: não provoqueis a ira, não irriteis os vossos filhos. Você deve aplicar disciplina, mas cuidado para que você não se transforme num carrasco ao ponto de irritar o seu filho. A disciplina é bem-vinda porque ela tem a função de corrigir. Agora, analise bem, não seja você em casa um promotor do descontentamento do seu filho. Não provoqueis a irritabilidade nele ou nela. Olhem algumas coisas que podem trazer a irritabilidade nos filhos. Primeiro, quando os pais agem com impaciência. Só que é sério. O filho está desenvolvendo uma tarefa, aí o pai diz: seu molenga, você é muito lento, ande logo, rapaz, ande logo, menina. Isso irrita a criança. E segundo, quando os pais agem com indelicadeza, e isto aqui é muito sério. Às vezes o filho só quer conversar. Eu tenho um livro aqui onde eu falo que uma criança de 4 a 5 anos fala em média por dia, ou faz em média por dia, 437 perguntas. Agora compete aos pais terem paciência, né, para contornar essa situação. E muitas vezes a criancinha vem e diz: papai, por que aquilo? Papai, por que aquilo? E isso, pai? Mas você pergunta demais, mostrando, portanto, uma indelicadeza. Aliás, eu estava vendo um vídeo no YouTube, eu não sei se vocês viram, um vídeo interessante, muito comovente, de um pai e um filho sentados num banco de praça, o filho lendo ali um jornal, e o pai sério olhando para o jardim. Aí um pássaro pousou. E o pai perguntou ao filho: o que é isto? Ele disse: um pássaro. Daqui a pouco outro pássaro vem sobre as folhas de uma árvore. O que é isto? Um pássaro. Aí um terceiro pássaro. O que é isto? Um pássaro! E exasperou, gritando com seu velho pai. O pai disse, foi lá dentro de casa, pegou o diário, trouxe, disse, pegou a página tal, leia. Aí o pai anotou no seu diário
o que o filho, agora adulto, perguntou para ele, no mesmo lugar, quando era criança: o que é isto? O pai respondeu: um pássaro. O que é isto? Um pássaro. Quer dizer, o pai teve paciência com ele, mas ele não teve paciência com o pai. É interessante isso, irmãos. Terceiro, mentindo a seu filho ou pedindo que ele minta por você. Isto irrita a criança. A criança está tranquila em casa, aí o telefone toca. É da LBV, uma campanha do agasalho. Diga que eu não estou. Diga que eu viajei. Mas pai, isso irrita a criança. Em quarto, quando os pais brigam com o filho ou brigam entre si, quando há um confronto dentro de casa, um rastilho de pólvora se percebe, e a explosão é inevitável. E por último, quando os pais falam com o filho de maneira prejudicial. Como assim? Principalmente com conceitos negativos. Seu molenga. Quando o pai, principalmente a figura do pai, coloca apelidos pejorativos, o filho não gosta disso, isso irrita. E tem pais que gostam também de fazer uma comparação entre o que os filhos são hoje e o que esses pais eram no passado. Quando eu era da sua idade, eu já colhia café, eu já trabalhava, mas era um outro tempo, irmãos. Os filhos não suportam isso, não. Então não irriteis aos vossos filhos, isto aqui é muito sério. Eu assisti um filme, irmãos, impressionante, e eu procurei há poucos dias atrás, não achei numa locadora, para assisti-lo novamente, eu não gravei, mas eu falei com um amigo meu, ele encontrou naquela famosa Feira do Guará em Brasília, Filhos da Ira. Quem puder, assista esse filme. É impressionante. Um pai tosco, violento, espancava os filhos, batia na esposa, e era militar. Um oficial americano. E o tempo passou até que um dia ele espancou a mulher, espancou os filhos, agora o filho já adolescente, e ele disse para o filho: eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou acabar com a tua vida. E quando ele vem aproximando da garagem, o filho pega uma espingarda calibre 12 e o aguarda, e quando ele desce do carro, o filho dispara um tiro e o mata. Filhos da ira. Vamos refletir sobre isso. Na sequência, necessidade de se conhecer a Deus. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Olhem que coisa linda, Paulo está falando com Timóteo. Então, tanto a sua avó Lóide como a sua mãe Eunice transferiram fé para este coração, e esta fé germinou, e Timóteo veio a ser um dos grandes nomes da história da igreja cristã. Nós precisamos instilar fé nos nossos filhos. Meus amados irmãos, hoje nós temos todo um aparato no seio da igreja que nos auxilia muito. Nós temos a escola bíblica dominical, aliás, os pais devem trazer os filhos para a escola dominical, mas os avós bem que poderiam também recomendar que os netos viessem, fazendo isto aos filhos, correto? Nós temos hoje o departamento infantil, o departamento dos pré-adolescentes, dos adolescentes. Nós temos aqui
projetos fantásticos que esta igreja e outras tantas igrejas no Brasil e no mundo têm, voltados para os nossos filhos. Mas, fundamentalmente, em casa, você deve imprimir na mente do seu filho lições de fé. E isto vai germinar e vai dar grande fruto, meu querido. Grande fruto, pense nisso. Eu estava no Pará, no meu livro Janelas que Ilustrem, eu cito essa experiência aqui. Eu fui pregar numa cruzada, e no último dia da cruzada, um irmão que foi fazendeiro aqui em Goiás, vendeu tudo e comprou uma enorme fazenda lá em Rio Maria. Ele me disse: pastor, eu estou enfrentando um problema. Tem um grileiro querendo a minha terra. Ele disse que se eu não sair da minha terra, ele vai matar-me com toda a minha família. O que é que eu faço? Ora, se eu dissesse para ele ficar, eu estaria lhe dando um atestado de óbito. Se eu dissesse para ele sair, eu lhe daria um certificado de covardia. Eu disse: eu vou orar por você. Muito bem. No dia seguinte eu voltei para Goiânia, e o grileiro havia dado um ultimato. Ele tinha que sair da terra em 3 dias. Nesses 3 dias ele não comeu, não bebeu, não dormiu, e também não falou nada à sua família. No último dia, a mulher perguntou-lhe: o que está acontecendo contigo? Ele então revelou o seu drama. Ele disse: escute, eu lamentavelmente tenho algo muito ruim para te dizer. Fomos ameaçados e temos que deixar a fazenda nessa madrugada. Mas por quê? Porque um grileiro disse que vai nos matar. Eu não quero que nada aconteça convosco. Quando todos concordaram em sair da fazenda, o garotinho, o seu netinho, levantou-se e disse: vovô, mas o senhor se esqueceu de algo que o nosso pastor ensinou, que o sangue de Jesus tem poder para fazer a diferença. Aquilo realmente moveu o coração do avô. No dia seguinte ele tirou o leite e foi levar o leite até o lugar onde o leiteiro recolheria os galões, e o grileiro estava do outro lado da estrada com 2 pistoleiros. E quando ele parou a caminhonete do lado de cá, ele começou a cantar aquele hino da harpa cristã que exalta o sangue de Cristo, o hino de número 29. E ele pegava o galão aqui e transportava para outro lugar. Do outro lado, o primeiro pistoleiro tentou alvejá-lo e disse: olha, está acontecendo algo estranho, porque eu ouço ele cantar, mas não o vejo. Eu vejo um pano vermelho que vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá. Isso é coisa de crente, eu vou embora daqui. O segundo pistoleiro disse: é tarefa minha, vou ganhar muito mais, eu vou matá-lo. Viu a mesma cena e correu. Aí o grileiro disse: então eu mesmo mato. Escondido atrás da pedra, pegou a espingarda calibre 12, e quando foi tentar alvejá-lo, ouviu ele cantando e aquele pano vermelho que se sobressaía. Ele jogou a espingarda no chão, atravessou a estrada e chegou e disse: escute, o que é que está acontecendo contigo? Meus 2 pistoleiros tentaram alvejá-lo e não o viram. Eu da mesma forma não vi. Todos nós ouvimos você cantar, mas não pudemos visualizá-lo. Vimos um pano vermelho passeando por aqui. Ele disse: olha, a voz era minha, mas o pano não é meu, é o sangue de Jesus que me guardou de todo o mal da parte de vocês. Aquele homem disse: eu vou me ajoelhar aqui agora, eu quero colocar um ponto final em toda a vida criminosa que eu acumulei, e eu quero que você ore por mim, porque eu quero aceitar a Cristo Jesus como Salvador, e Ele o fez para a glória do nome de Cristo Jesus naquele grande dia. Então ensine a criança, traga para a escola dominical, leia a Bíblia com o seu filho, ore com o seu filho, veja o seu filho crescendo. Agora você tem uma opção, você pode criar um bonsai, ou então um bambu chinês. O que é um bonsai? É uma árvore de miniatura. A palavra bonsai quer dizer árvore de bandeja ou árvore de vaso. Por que é que o bonsai é pequenino? Por conta da poda. A cada 2 anos eles cortam as raízes. Aí fica uma árvore bela, mas serve como enfeite. Não vai dar sombra, não vai crescer, não vai dar fruto. O que é que você quer? Você quer um bonsai ou você quer um bambu chinês que cresce 1 metro por dia e chega a 25 metros de altura? Eu creio que você quer que o seu filho cresça, ele vai crescer em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Bendito seja Deus. 4, educar os filhos. Olha, Coelho Neto ele diz o seguinte: é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais.
Instrução vem da escola. Aí envolve conhecimento, estatística, números, erudição. Agora, educação, isso vem dos pais. E nós precisamos educar os nossos filhos. Isso aqui é muito sério. Charles de Gaulle chegou a dizer: o Brasil não é um país sério. Alguém disse que esta frase não pode ser atribuída a ele, mas muitos o fazem. E eu não vou fugir da regra. Porque ele viu um desmando nesse país. Nós temos que educar os nossos filhos para que esse país seja melhor. Nós temos uma nação rica, emergente, mas contrastantes, uma nação com desigualdades tremendas, e muitas pessoas são seriamente marcadas por atos de desvio de conduta. Eu viajava com um dos mais conceituados pastores do Brasil, alguns anos atrás, uma viagem curta. Ele pediu ao motorista que parasse numa loja de conveniência e comprasse alguns refrigerantes. Logo ele pegou uma Coca-Cola, abriu, tomou, e nós estávamos na rodovia dos imigrantes em São Paulo. E ele pegou a latinha e jogou a janela fora e disse: pastor, não faça isso. Que é isso, pastor? Isso pode gerar um acidente lá atrás, está poluindo o meio ambiente. Nós só vamos consertar isso com educação junto às nossas crianças, irmãos. Então vamos educar os nossos filhos. Filhinho, não diga palavras obscenas, palavras de baixo calão, palavras que comprometam. Não mostre a língua, não faça gestos obscenos, não coloque apelidos pejorativos em pessoas que talvez sofram de uma deficiência física por conta da sua cor. Não briguem, não joguem garrafas de água na rua, latinhas, o palitinho do picolé, o pacotinho da pipoca, joguem tudo no lixo. Isso é educação. Ah, pastor, eu quero uma coisa bíblica. Meu irmão, isso aqui é vida social. E nós temos que fazer a diferença. Como cristãos, temos que ser exemplo em tudo. Bendito seja o nome do Senhor. 4.2, evitar os mimos, os agrados excessivos. Como tem pai que gosta de mimar o filho. Pastor, mas é um direito meu, trabalhei tanto, hoje eu ganho bem, deixa eu dar tudo que meu filho precisa. Bom, o que ele venha a precisar eu concordo, agora o supérfluo não. Cuidado com os mimos. A minha mãe tem 84 anos de idade, ela é italiana, ela diz: criança mimada fica estragada. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o milionário brasileiro Ike Batista? O seu primogênito chama-se Thor. Olha o nome do rapaz, Thor. Na mitologia nórdica, Thor quer dizer relâmpago, trovão. E esse Thor é que tem feito um barulho nesse país tremendo, irmãos. Desde pequenino, Ike Batista o cobriu de mimos, agrados excessivos. Hoje o rapaz tem 20 anos de idade. É dono de uma boate famosíssima no Rio, recentemente pilotando uma Mercedes SLR McLaren, na rodovia Washington Luiz, atropelou e matou um ciclista. Poucos dias depois, estava com uma Ferrari sem a placa dianteira. Tem entrado em confusões, lutador de jiu-jitsu, saradão, bonito, diferenciado, mimado. Agora o pai disse: filho, eu sei que você namora muito, faça vasectomia, cuidado, pode ser que alguém vá tirar proveito de ti. Se você tiver um filho com alguma mulher, eu vou ter que pagar uma pensão altíssima. E ele fez vasectomia aos 20 anos de idade. Filho mimado. Cuidado com isto. 5, atitudes que devem ser evitadas na relação pai e filho. O desprezo pelo filho que não foi planejado. A cada dia ouvimos falar de filhos que são abandonados. Nesta semana vimos esta cena aqui, na região metropolitana de Goiânia. Eu estava assistindo um programa há poucos dias atrás, um rapaz havia batido na sua companheira, a sua Másia, porque ela estava grávida. Aí a polícia chegou e o questionou, ele disse: eu bati nela porque
ela não teve disciplina e se engravidou, e não estamos preparados para termos filhos. Parece que o filho é um intruso, é persona não grata, parece que é um inconveniente. Vocês se lembram o que aconteceu com aquela garotinha, Isabela Nardoni, em 2009? Algo trágico. Filha de Alexandre Nardoni com a sua primeira esposa. De 15 em 15 dias visitava o pai, no edifício Londo, na Vila Guilherme, em São Paulo. Mas a segunda esposa de Alexandre, Ana Carolina Jatobá, tinha muito ciúme da criança. E um certo dia a criança foi defenestrada do 6º andar, lançada a janela fora, com marcas de esganadura, caiu no solo. Os bombeiros tentaram reanimá-la, mas ela foi a óbito. Os dois foram presos e foram condenados por homicídio triplamente qualificado. Alexandre pegou 31 anos de prisão e Ana Carolina Jatobá, 26 anos. Que drama, irmãos. Ponto 2, preferência por um dos filhos. Cuidado com isso aqui. Isso vai interferir na vida do seu filho lá no amanhã. Nós temos que tratar a todos os filhos do mesmo modo. O que serve para um, serve para outro. O que eu faço para um, eu faço para outro. Agora, tem pais que se dividem dentro de casa. A mãe tem uma preferência por um filho, o pai por outro. E é uma briga interna. Eu vi isso aqui em Goiânia, numa casa onde estive recentemente. Irmãos, o ex-jogador de futebol e hoje deputado Romário está dando uma lição para muita gente. Chamado de baladeiro, de bad boy, está com a terceira esposa. Tem filhos lindos, mas a sua caçulinha nasceu com síndrome de Down. Quando os médicos disseram que a criança assim nasceria, ele disse que pegou o carro e começou a andar pelo rio. E começou a chorar. Como é que eu vou conviver com uma situação dessa? Irmãos, a criança nasceu e é o xodó do Romário. Ela chama-se Ive Bittencourt, tem 7 aninhos. Ele a chama de minha princesa. E sabe mais? A criança mudou até os hábitos do Romário. Ele disse, eu sou um outro homem, depois que esta criança veio. Ela é um anjinho que Deus enviou para mim. Que coisa linda. 6. Procedimentos que afetam o desenvolvimento dos filhos. A agressividade. Já falamos sobre disciplina, mas não confunda com agressividade. A Bíblia recomenda o uso da vara, sim. Nós temos até hoje um dilema. A PL 7672, que fala da lei da palmada. Quer dizer, é o poder público querendo intrometer em nossas relações familiares. A Bíblia recomenda o uso da vara. Mas cuidado, quando você for aplicar a disciplina com o uso da vara, faça sem ira. Faça comedidamente. Faça uma opção pela parte, mais volumosa, macia que a criança tem. E a Bíblia fala sobre vara, não é chinelo, não é cinturão, não é cabo de aço. Vara é uma varinha de correção. Agora, muitos filhos são agredidos. Michael Jackson era agredido pelo pai e isto interferiu na sua trajetória. Isso é muito sério. Ponto 2, a superproteção. O próprio Michael Jackson não deixava os seus filhos expostos. Ele queria superprotegê-los. Tem gente que acha que o filho tem que ficar numa redoma, quase que idolatrando o filho. Primeiro é bom que nós saibamos que os filhos são heranças do Senhor. E mais cedo ou mais tarde eles terão vida própria. Cuidado com a superproteção. Eu tenho uma sobrinha que mora aqui em Goiânia. Eu vou ter que me conter, porque eu sei que ela deve estar assistindo.
Aliás, a questão de internet é séria, né? Louvado seja Deus. Que já me telefonaram na semana passada, não foi brincadeira. Mas ela é uma mulher abençoada, prendada, virtuosa. Porém, ela tem um filhinho. Eu encontrei-me com ela numa agência bancária esses dias, e ela é minha sobrinha. Eu não tenho parentes aqui, tenho apenas ela e um outro sobrinho. E ela tem um filhinho lindo, e eu fui beijar a criança. Ela disse: não, tio, por favor, não, por favor, isso não. Falei: isso não como? Não, olha, o senhor sabe quantas bactérias podem alcançar a criança? Falei: não, em nome de Jesus, essa conversa de bactéria, eu não quero nem ouvir. Se eu não puder dar um beijinho numa criança, que é isso? É super proteção. Olha, um missionário que trabalhava no continente africano, ele fez uma viagem de sua esposa com 2 filhinhos em casa. Durante a viagem, os 2 filhos sofreram um grave acidente e morreram. Quando ele voltou, a esposa preocupou-se: meu marido está voltando, eu tenho que contar-lhe o que aconteceu. Ele sofre de insuficiência cardíaca, eu temo pela sua própria vida, mas eu vou ser forte. Ele chegou, abraçou a esposa e disse: onde é que estão as crianças? Ela disse: depois eu lhe falo. Aí ele foi, tomou seu banho, ela preparou o jantar. Ele olhou as cadeiras vazias junto à mesa e perguntou-lhe: onde estão as crianças? E ela disse: antes de falar sobre isso, eu quero que você me ajude a resolver um problema. Pois não. Um amigo passou aqui e deixou-nos 2 joias. E disse: cuide para mim dessas joias. Só que ele vai voltar, e eu não quero devolver as joias para ele. Mulher, as joias não te pertencem. Devolva. Isso é roubo. Ela disse: de fato, isso eu tenho que fazer. Aliás, eu já fiz. Essas 2 joias são os 2 nossos filhos. O Senhor os levou. Os 2 se abraçaram e juntos choraram e se fortaleceram e se consolaram. Cuidado com a subproteção. Liberdade excessiva é outra questão séria. No livro de Juízes 17, verso 6, a Bíblia diz que cada um fazia o que bem queria. Quando os pais aplicam em casa a detestável liderança permissiva, os filhos fazem o que querem. Saem com quem querem sair, chegam na hora que eles acharem conveniente, vão aonde bem entenderem, e isto não é bom. Imponha limites. Cuidado com a liberdade excessiva. Isso vai trazer problemas lá na linha de frente. 4, e último, a omissão, que meu horário já findou. Existem muitos pais que se jactanciam por serem provedores. Não, mas na minha casa não falta nada, a geladeira está cheia, a despensa está lotada, meus filhos vestem bem, calçam bem, estudam em boas escolas, mas não é tudo. Talvez você tenha se omitido no que tange o papel de educador, de orientador, de protetor. Pense um pouco nesta manhã se não está lhe faltando alguma coisa nesse aspecto. Como é que está o seu papel dentro de casa, como pai, como mãe? Nós que somos responsáveis pelo cuidado dos presentes que Deus nos confiou. Terminando, escute. John Lennon, que integrou o grupo dos Beatles, ele escreveu e interpretou uma canção muito comovente, Mother. E ele faz ali uma viagem à sua infância. E na música ele mostra toda a sua insatisfação quando foi criança. Ele viveu uma vida difícil. Ele foi abandonado pela mãe e foi criado por uma tia. O seu pai foi ausente. Aí na música ele diz assim: mãe, você me teve, mas eu nunca tive você. Eu quis você, mas você não me quis. Pai, você me deixou, mas eu nunca te deixarei. Irmãos, isso é muito sério.
vamos responder à nossa consciência como é que nós estamos cuidando das joias que Deus nos confiou. Fique em pé comigo em nome de Jesus agora. Seu filhinho está do seu lado? Por favor, mostre todo o seu afeto por ele agora, se for possível. Parece-me que as crianças já começaram a entrar, não é? Isso, Marcos, aí. Vamos fazer uma oração pelos nossos filhos nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o teu filho não está aí, imagine que ele se encontra ao seu lado. Dê um abraço simbólico nele. Pense nele nesta manhã, pense nela. Maravilhoso Deus e nosso Pai. O Senhor possibilitou-nos gerarmos filhos. Os filhos são herança do Senhor. E temporariamente o Senhor os entregou ao nosso cuidado. Ajuda-nos a sermos mais responsáveis, aplicados, zelosos, dinâmicos. Ajuda-nos, ó Deus, a criarmos os nossos filhos no temor do Senhor, com disciplina, com amor, com respeito. Que os nossos filhos sejam referenciais da moral, da ética e da fé viva em Cristo Jesus. Abençoe os pais aqui presentes, Deus. Que haja, ó Deus, uma maior cumplicidade entre pais e filhos e pais. Deus, que a tua glória repouse sobre pais e filhos desta manhã. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta manhã maravilhosa. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.